fundamental importância o estudo de anjos. Certo. Os anjos, eles são mensageiros? Falar de anjos mensageiros, nós aí falamos, ou nós abordamos, muitas questões relacionadas. Por quê? Porque ser mensageiro é uma de suas características ou funções. Eu estou com aqui a Bíblia, e para vocês verem que eu vou procurar ser o menos teológico possível, eu estou aqui com a Bíblia aberta, aqui, a minha Bíblia que eu sempre uso, a Bíblia de Genebra, já há mais de 20 anos a mesma Bíblia, que eu gosto dela. Se nós lermos lá Hebreus, e eu estou com ela aqui aberta em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, eu vou ler aqui e nos diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles estão ao dispor da igreja. Como nós falamos dentro da esfera reformada, os anjos são os diáconos de Deus, não é verdade? Eles estão em serviço da igreja, em favor da igreja, em favor dos salvos, em favor daqueles que Deus o tem para si. E devido a esta responsabilidade, e pelo fato da Bíblia estar dizendo isso, não é livro de teologia que está aqui atrás, atrás de mim, estou sendo o mais bíblico possível, a Bíblia está dizendo que eles são espíritos ministradores, e por ser assim, estão em serviço da igreja, para a manutenção da igreja e daqueles que servem a Deus. Tá? E sim, são mensageiros, porque a mensagem faz parte de um serviço de Deus. A Bíblia está repleta de questões relacionadas ao anjo do Senhor trazendo uma mensagem. E não somente isso, não somente mensagem, como também orientação, proteção, juízo e execução. Então nós percebemos que a Bíblia, ela nos dá exemplos de todas essas questões. Poderia citar uma por uma, como por exemplo, como mensagem, não foi ele, um anjo do Senhor, que trouxe mensagem a Maria de que ela haveria de dar à luz um filho? Não foi um anjo? Não foi um anjo que orientou, ou seja, não é mais mensagem, é orientação. Não foi um anjo que orientou o mesmo José a aceitar Maria, que estava grávida de um ser espiritual, que ele entendia nada daquilo, porque ele queria deixá-la, não porque ele entendia que ela o traiu, ele queria deixá-la para que ela não viesse sofrer a consequência do pecado de traição, porque ela poderia ser morta. Né? Muitas pessoas não sabem disso. Ela poderia ser morta pela lei de Moisés, em função da traição. E o anjo orientou José a recebê-la. E não foi o mesmo anjo também, podemos assim dizer, que executou o juízo de Deus quando Senaqueribe afrontou o povo de Israel e disse para o rei que nada poderia livrar da mão dele ou de Senaqueribe, e não foi um anjo do Senhor que, numa bela noite, matou mais de 185 mil soldados de Senaqueribe? Então, é um anjo que também executa juízo. Não foi também o mesmo anjo que trouxe, ou seja, uma palavra de conforto, ou seja, o anjo também conforta, porque não foi um anjo que foi até Agar, quando Agar estava lá no deserto, depois de ter sido mandado embora por Abraão, e ele, de repente, viu o choro do menino, ela deixou o menino para morrer, mas ele a confortou, dizendo a Agar, não chore, Deus ouviu o choro do menino e vai transformar ele em uma grande nação, o mesmo que também confortou Josué, para ele ter bom ânimo, ser forte e levantar. Então, o anjo do Senhor, você vê, eu citei exemplos todos bíblicos. O anjo do Senhor, ele não só é um mensageiro, mas mais do que isso. E não somente isso, como também para nos proteger, porque nos diz o Salmo 91, que ele nos guarda e nos protege para que não venhamos tropeçar em alguma pedra. Ou seja, ele também nos guarda e nos protege. E isso não é aquela heresia do anjo da guarda que algumas igrejas pentecostais e neopentecostais têm colocado no seu seio. Não estou falando de anjo da guarda. Não existe essa questão de um anjo único da guarda para uma determinada pessoa, já respondendo essa pergunta também, mas sim de uma questão coletiva, porque, como diz aqui o texto que nós lemos, foi bem enfático. Espíritos ministradores
para serviço em favor dos que hão de herdar a salvação, e não do que há de herdar, ou seja, no plural, é uma visão mais pluralista, ou seja, que envolve a igreja num todo e não ser uma pessoa em específico. Então, o anjo do Senhor, ou anjos do Senhor, ele não serve só como um mensageiro, não é só um mensageiro, mas todas essas atribuições, todas essas questões que eu citei aqui para os irmãos. Irmão, eu não tinha pensado nisso, sobre perguntar sobre o anjo da guarda. Muito bom, hein? Não tinha Sim. pensado. Essa é uma heresia que foi defendida muito por judeus antigos. Os judeus entendem, os judeus mais tradicionais entendem que existe um anjo da guarda em função de alguns textos bíblicos e que, infelizmente, algumas igrejas cristãs têm aceitado essa teoria absurda, né? E dizem até que o anjo da guarda se parece com a gente. Então, é algo que eu não vejo contexto bíblico, não vejo base bíblica para tal, né? Não vejo base bíblica para tal questão. Mas os anjos, eles estão em serviço para a igreja, para os filhos de Deus, para os salvos no Senhor. Certo. E esses anjos, eles são santos? Se os anjos são santos, Isso. olha, os anjos, aí nós temos uma pergunta capciosa até, algumas pessoas podem não entender, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para explicar a questão. Para estar diante, olha só, como é uma questão bem básica. Para estar diante do Senhor, você precisa ser santo? Uma Sim. pergunta interessante, né? Porém, para estar diante do Senhor é necessário ser santo. Ok. Mas Satanás, que é um anjo e não é santo, lá em Jó, ele esteve diante de Deus. Não é verdade? A Bíblia nos diz que depois que os filhos de Deus foram até Deus, Satanás, que estava rodeando a terra, também apareceu na mesma reunião. Então, ou seja, Satanás, que não é santo, ele estava diante de Deus também. Então, é uma pergunta interessante. A questão de santidade dos anjos, ela se dá mais pela sua obediência às ordens e aos decretos de Deus. Tá? Os anjos, eles obedecem a Deus e são exemplos para nós cristãos de obediência a Deus. Então, a obediência desses mesmos seres a Deus os fazem aptos a estarem diante da presença de Deus. Tá? Não de fato por uma questão de santidade, mas por uma questão de obediência. A santidade, no contexto bíblico, ela não é requerida. Outra questão interessante, por isso que a Bíblia é um negócio muito sério. A santidade, ela nunca é requerida dos anjos em nenhuma parte da Bíblia. A Bíblia não diz sobre questões que os anjos do Senhor devem ser santos. Não há base e subsídio bíblico para tal. A Bíblia exige santidade de quem? De nós, seres humanos. Então, nós sim temos que ser santos para estar diante de Deus. Embora essa santidade ela não pode ser uma santidade contextualizada na questão da estrutura humana, porque nós somos concebidos em pecado. Então, existe uma questão de pecado como estrutura e pecado como prática. Tá? Então, a questão de santidade ela não é requerida, mas sim no contexto mais de obediência. Tá? Então, nessa esfera espiritual, os anjos, podemos dizer, sim, são santos por estarem diante de Deus, mas que não existe essa regra a respeito de um requerimento de santidade, mesmo porque o exemplo maior foi o que está lá registrado em Apocalipse, que quando o dragão ele é lançado na terra, ele traz consigo uma terça parte dos anjos, ou seja, os anjos se rebelaram e por se rebelarem, eles estão aptos ou têm moralmente falando pensamentos e intenções também, tá? Então isso é na esfera teológica é muito bom a gente termos essa condição de entender isso para que a gente não, repetindo a questão da pergunta primeira, não venhamos adorar anjos, não venhamos mistificar demais essa questão do simbolismo angelical, porque é muito perigoso e muitas pessoas estão, infelizmente, caindo nessas questões relacionadas a anjos e aí cometendo erros abissais e doutrinários também. Certo. O que é uma milícia celestial? Eu não uso muito esse termo, milícia celestial,
Eu prefiro, tanto para anjos bons como para anjos maus, usar o termo exército angelical, né? Levando em consideração um fato muito importante referente à questão dos anjos, que, embora seres criados por Deus, eles são seres de um poder maior do que nós humanos, né? Eu citei o exemplo aqui de um anjo só que matou 185 mil soldados, né? Então, há inúmeras diferenças com relação à estrutura humana e à estrutura angelical. Por que exército? Porque são numerosos, né? E em função de ser numerosos, se cria a ideia de exército. A questão mais intrínseca referente a essa questão das milícias angelicais, podemos assim dizer, ou do exército angelical, é uma afirmação interessante de que já deixa uma resposta para nós a respeito de que os anjos, eles não se procriam. Os mesmos anjos que Deus criou lá atrás, vamos supor que Deus criou, um exemplo fictício aqui, 1 milhão de anjos, certo? Desses 1 milhão de anjos, vamos colocar aqui que 300 mil anjos caíram e temos lá 700 mil anjos com o Senhor. Esse número se mantém até os dias de hoje, porque os anjos não podem, não têm esse poder de procriação, eles não podem criar. Eles foram criados, porém, sem o poder que nós temos, nós humanos, de procriação, né? E essa questão do pensamento, podemos assim dizer, atual, referente a essa questão de exército angelical, ou de milícias angelicais, são, como eu falei, idênticas a questões de anjos maus, como potestades, principados, que também talvez a gente possa abordar aqui mais para frente, se o tempo for possível, né? Então, essa questão é uma questão que é um termo que, como eu falei, eu não me simpatizo muito com este termo. Eu prefiro usar o termo exército e prefiro ter em mente a concepção de que os anjos do Senhor, sejam eles numerosos, e que são numerosos e poderosos, sempre estarão em serviço nosso para nos guardar e nos proteger. Do mesmo modo que existem anjos malignos que estão aí para nos atrapalhar, querer nos destruir. E a realidade angelical, ela é muito evidente. Eu quero citar aqui uma coisa muito importante, que Schaeffer, no seu livro de Teologia Sistemática, eu acho que eu tenho aqui, esse livro que está aqui atrás de mim, de Teologia Sistemática de Schaeffer, ele diz, ele entende a ideia, o mundo angelical, da seguinte maneira, como uma casa de 2 andares, né? Primeiro andar estamos nós, e no segundo andar os anjos. Existe uma miríade angelical sobre nós. Nós não vemos, nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos, mas existe. As pessoas, como eu falei, elas negligenciam muito essa questão angelical, mas eles são reais e existem e atuam nos dias atuais. Eu vou dar um exemplo sobre essa questão de milícia ou de exército. Na Guerra de Yom Kippur, para quem estuda história sabe, os exércitos egípcios, naquele período, quando eles iam atacar os soldados israelenses, isso inclusive tem até filmagens, até isso acontecendo. Depois vocês pesquisam aí, quem está nos Eu assistindo. postei, eu postei esse vídeo já, o cara falando sobre É, esse estudo, bem legal. pois é, na Batalha de Yom Kippur, o que acontece? Quando os soldados egípcios estão intentando contra os israelenses, existem muitos vídeos de um soldado israelense apenas com uma metralhadora correndo contra os egípcios e os egípcios em maior número fugindo, né? Um tanque só israelense e vários soldados egípcios fugindo. Isso nada mais é que uma ação angelical, porque o Senhor protege, o Senhor guarda. E eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Eliseu foi confrontado em Dotã
pelo exército sírio, né? E o exército sírio, evidentemente, sobressalente sobre Eliseu. E de repente, o exército sírio começou a correr também. E o moço de Eliseu não estava entendendo nada daquilo. O moço de Eliseu vendo aquilo, como que eles estão correndo se eles são em maior número que nós, né? E Eliseu, Deus, abra os olhos dele para que veja. E ele, ao abrir os olhos do moço, o moço pôde enxergar um exército de carruagem de fogo e anjos contra o exército sírio. Então, ou seja, nossos olhos não veem, a gente não vê as coisas espirituais, nossos olhos são fechados a esse universo, mas eles existem, esse exército existe, a milícia, podemos assim, existe também, tanto seja ela positiva ou contra nós. Então, essa é uma realidade que nós não podemos fugir. E, infelizmente, irmã Keila, eu percebo em muitas igrejas tradicionais, isso é uma crítica a igrejas reformadas até, não todas, tá? As pessoas criticam muitos movimentos pentecostais, neopentecostais, carismáticos, mas esquecem também de um grande perigo que ocorre na esfera reformada, que fala-se tanto em soberania de Deus, e eu que sou calvinista de 5 pontos, já fizemos a live sobre isso, soberania de Deus para tudo que é lado, ok, mas a soberania de Deus também, ela envolve Deus fazer aquilo que ele quer. Eu não posso limitar o poder de Deus. Os anjos existiram apenas no cenário bíblico, hoje não existe mais. Claro que existe. As línguas somente foram naquele período negativo. Se Deus entende que deve haver dons de língua, dons de interpretação, dons de curar, dons de aquilo que ele quiser, existe. Por quê? Porque o que são os dons? Os dons são para a manutenção da igreja. E a igreja ainda está na terra, a igreja não foi arrebatada. Enquanto a igreja está aqui, os dons de Deus estão aí para nós usarmos. Então, muitos irmãos reformados ou reformadinhos colocam limite nessa soberania de Deus que eles tanto exaltam. E Deus pode fazer aquilo que ele quer. Só não pode fazer aquilo que seja contra a sua essência, contra a sua pessoa. No mais, Deus pode fazer o que ele quer. Ah, o irmão é uma bênção mesmo, hein? Não tem como não admirar esse homem, gente. Sério, muita sabedoria. Hum. Qual é o caráter dos anjos? Pois bem, falar do caráter envolve muitas coisas, né? O caráter dos anjos é o mesmo, podemos assim dizer, não na sua totalidade, que o nosso, que o próprio de Deus. Porém, com uma questão, né? Os anjos, eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê, irmão Carlos? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e os anjos não são criados. Pergunta simples. Você vê que parece matemática, né? Você percebe que parece matemática? Matemática é muito simples. Você vê lá a equação de Torricelli, que é uma benção, né? Você olha aquelas coisas, uma função, ou uma, podemos assim, uma equação simples, né? Você vê lá aquela fórmula, aquele cálculo, você vai lá fazer o seu concurso, você olha aquilo ali, você não faz nada, você coloca um resultado e a folha lá que você faz o cálculo, você entrega em branco, não é verdade? Porque você não sabe usar, mas é fácil. É que quando você olha aquela equação, aqueles números x com y, x ao quadrado, ao cubo, aquela coisa, aquela loucura, você se assusta, mas é fácil. É só você seguir o script. A pergunta que eu fiz ela é fácil, mas muitas pessoas confundem. Peraí, Carlos, como que nós somos a imagem e semelhança de Deus e os anjos não são? Simples. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia não diz nenhum versículo que os anjos são criados à semelhança de Deus. Então a gente não pode falar, já que a Bíblia não diz, porque Jesus falou que não devemos acrescentar nenhum tio e nem tirar nada da Bíblia, então nós não podemos falar que a Bíblia diz que os anjos são criados à imagem e semelhança de Deus, porque ela não diz. Se não diz, então não posso afirmar. Então a questão do caráter, ela envolve muitas coisas, como por exemplo, os anjos são inteligentes, né? Os anjos têm inteligência. Os anjos têm emoções e os anjos têm vontade. São atributos, são caráter, é uma natureza, podemos assim colocar tudo junto. A Bíblia fala a respeito disso, diretamente ou indiretamente, com contexto? Sim. Eu poderia citar vários exemplos, mas, por exemplo, vamos pegar aqui um importante, né? Vamos pegar
1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte, que os anjos, eles intentaram, eles desejaram anunciar o evangelho. Como que eu posso anunciar algo que eu não sei? Para eu anunciar, eu tenho que saber, certo? Então, isso me diz que os anjos têm o quê? Inteligência. Se eu quero, significa o quê? Os anjos queriam, significa que eles tinham o quê? Vontade. E emoção, eles tinham também vontade? Nesse versículo tinham. Por quê? Porque os anjos também têm a vontade e o interesse na redenção do homem. Por quê? Para que eu anuncie o evangelho, eu tenho que primeiro ter a vontade, e essa vontade tem que ser motivada por uma emoção. Qual é a emoção? O desejo de que as pessoas que estão na Terra cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Um versículo bem pequenininho me fala tudo isso. Que os anjos têm vontade, inteligência e emoção. Então, quando nós lemos a Bíblia, por isso que eu pego muito no pé das pessoas para lerem a Bíblia. As pessoas, infelizmente, no Brasil não lê Bíblia. Alunos de teologia não lê Bíblia. Eles compram a Suma Teológica, enfim, compram um monte de coisa, mas não lê Bíblia. Tá? E eu peço sempre, lê a Bíblia, mas nem que passe um ano inteiro, mas lê vírgula por vírgula. É perigoso ler a nossa Bíblia já em português, né? Então a gente tem que ler com atenção. Então, o caráter dos anjos é fundamental falarmos, porque... E outra coisa também, irmã Keila, que nós podemos citar aqui, é que essa inteligência e esse conhecimento dos anjos, ele, por mais que sejam mais poderosos do que nós, eu posso ler um versículo aqui para os irmãos? Deixa eu ver aqui um versículo, acho que é o Salmos, eu acho que é isso, Salmos, deixa eu ver se eu lembro, Salmos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é Salmos mesmo, né? Deixa eu ver primeiro se é Salmos, né? Se eu não estou falando groselha aqui, como dizem em São Paulo, né? Eu não sei se aí no Sul se usa esse termo groselha, né? Vamos ver aqui Só o para Salmo, sul. acho que só para Sul, que é bom, né? Salmo 103, lembrei. Salmo Certo. 103. Veja só, essa questão, os anjos têm mais poderosos que nós, só para nós vermos aqui na Bíblia, 103, versículo 20, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, bem dizer, isso mesmo, Salmo 103, verso 20, diz assim, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder. Lembra que eu falei? Os anjos são mais poderosos que nós. E que executais. Lembra que eu falei que eles também são de execução? O que? As ordens. Lembra que eu falei da questão da obediência? Eles obedeceis à palavra. Ou seja, qual que é a palavra? Qual é o verbo que se fez carne? Cristo. Então eles obedecem a Deus. Então, eles são conhecedores, mas eles têm limite. Eles não são como Deus. Eles não são oniscientes. Eles não são onipresentes. Eles não são onipotentes. Eles detêm uma força, uma supremacia maior que nós. Mas eles são limitados e sabem dessa sua limitude. Sabem por que dessa sua limitude? Porque o próprio contexto bíblico nos diz que quando o anjo de luz, né, eu não vou usar a palavra Lúcifer, porque é uma palavra que também não é bíblica, quando o anjo de luz ele intentou estar acima do trono de Deus e tomar o lugar de Deus, ele intentou por quê? Porque ele se sentia inferior. Você não quer estar acima de alguém que é inferior a você. Você já está. Você quer estar em cima de alguém que é superior a você. Tudo é uma questão de lógica. Então, se Deus é superior, então eu quero ser mais do que ele. Mas eu conheço, ou seja, quando eu quero ser mais, eu conheço o meu limite. Eu conheço a minha estrutura e sei que eu sou inferior. Então, os anjos, eles também entendem e compreendem